Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetadas. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito querida no nosso Amazonas e também conhecida no Brasil durante a sua atuação como parlamentar, representando o nosso estado do Amazonas. Ela é a nossa querida Rebeca Garcia. Rebeca, muito obrigada, querida, muito obrigada por aceitar esse convite. Rebeca, tua família é de origem espanhola, né? Uma das famílias que vieram desbravar esse Amazonas. Como foi que a tua família veio da Espanha para Manaus? Então, Trícia, assim, é uma história até bem interessante, né? A minha família paterna, né, que é a família espanhola, ela veio, a minha avó veio ainda criança com os pais, né, no início do século passado, e o meu avô já veio bem depois, já mais adulto. E a história do meu avô é uma história interessante, porque ele estava lá, aquela pré-guerra civil espanhola, naquele momento assim turbulento da Espanha, economia muito complicada na Espanha. Um irmão dele tinha vindo primeiro para cá e tinha mandado uma carta, época da carta, né, dizendo que aqui era uma região muito promissora, que valia a pena vir tentar a vida aqui. Meu avô recebe essa carta, entra no navio e vem para o Amazonas, para Manaus. Quando chega aqui, qual a surpresa? O irmão dele tinha voltado para a Espanha, porque demorava tanto tempo para chegar, que a terra era promissora, mas ele, eu acho que não conseguiu se firmar aqui e acabou que o meu avô veio sozinho. Então ele falou assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para poder voltar para a Espanha, para comprar minha passagem de volta para a Espanha, porque eu não tenho mais ninguém aqui. Eram meses de viagem, né? Era uma coisa caríssima. Era uma coisa caríssima. E acabou que ele foi para o mercado vender empanada com limonada. Olha. E assim ele começou a juntar dinheiro e nesse meio tempo começou a administrar uma padaria. Né? Ele foi como gerente de uma padaria. E aí como que a gente fala, né? Como tudo na vida, tem que ter trabalho, dedicação, mas uma pitadinha de sorte também muda a história e o destino, né, das pessoas. Talvez seja isso que o irmão dele não tenha tido aqui. Exatamente. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi trabalhar nessa padaria que era de um casal de portugueses que vira e mexe iam até Portugal passar aquelas temporadas. Como era demorado, né? Ia e passava 4 meses, 5 meses e voltava. Nesse vai e vem, o dono da padaria resolve não voltar mais de Portugal e manda uma carta para o meu avô dizendo que se ele tivesse interesse venderia a padaria para o meu avô. E ele podia ir pagando, o português tinha uma noção de quanto faturava a padaria, podia ir mandando aos poucos o dinheiro para Portugal. E assim foi feito o negócio. Então a história de empreendedorismo da minha família, né, começa com essa padaria Amazonas, que era na Rua dos Andradas, e eu cheguei a nascer na Rua dos Andradas, né, ao lado da padaria, onde nós morávamos na época. Aí nesse momento que ele assume a padaria, ele começa a crescer, né, como empreendedor. Isso ele já conhece a minha avó mais ou menos nessa época, e aí quando ele assume a padaria, ele já estava casando com a minha avó, que conheceu na Sociedade Espanhola, que tinha um lugar onde os espanhóis se reuniam. Sim, que o meu avô era inclusive o presidente. Então essa é novidade, eu não sabia. Mas perguntar do teu pai. O meu avô conheceu a minha avó na Sociedade Espanhola, casaram. A minha avó, ela foi da turma de primeira mulher contadora do Amazonas. Olha! Né? Então, assim, ela ajudou muito o meu avô, porque ela tinha bastante noção de contabilidade. E totalmente pioneira, né? Pioneira nessa área, que era uma profissão de homens até então, né? Então, ela ajudou muito o meu avô na contabilidade e trabalhou, assim, a vida inteira como contadora, né? E essa é a história deles. Aí de lá já o meu pai assume, o meu pai perdeu o pai novo, com 17 anos. Nesse tempo a tua avó ainda cuidava do café, Massas Garcia, né? O café já é posterior à morte do meu avô. Sim. Né? Aí já montou, já quando o meu tio Anselmo e meu pai assumiram a padaria, junto com a minha avó, aí montaram o café, aí fui crescendo, né? Foi a torrefação de café, aí depois bem mais tarde a concessionária, e aí foi crescendo. Tinha o frigorífico, para onde a maior parte da carne
ia quando faltava carne na Santa Casa, pra Santa Casa, que eu fiquei desesperada, pega no frigorífico. Não, eu achava muito engraçado. Rebeca falou a respeito de temporadas, né? E eu tô me recordando aqui da época que a minha avó ia passar as temporadas na Europa e que o café Garcia ia na mala numa espécie de retorno, né? Era engraçado porque ela levava os pacotes de café porque todo mundo lá pediu café brasileiro. Ah, eu não sabia também, pois que fazia tanto sucesso. E ela levava o café Garcia pra lá, olha que bacana, né? É, legal. O teu avô veio e o que ele criou aqui também ia pra lá, né? Talvez se fossem outros momentos, de repente, o teu pai com a mentalidade empreendedora que tem, talvez trabalhasse com exportação de café. Né? Mas eu acho que aí a Colômbia tomou conta do espaço, mas isso é pré-Colômbia tomar conta, né? Sim. Depois dessa história, né, deles ampliarem a questão da panificação, do café, do frigorífico, o teu pai entra na política, né? Entra na política e ele assumiu a Federação das Indústrias. Certo. E aí, na época da Federação das Indústrias, o Gilberto Mestrinho ia ser candidato ao governo e convidou ele para compor chapa para o governo do estado. E ele foi vice-governador nesse momento. Foi vice-governador do Gilberto. Né? Agora, sempre teve essa pegada... empreendedora. Não, e de político também sempre gostou. Ele foi presidente do Grêmio Estudantil do Dom Bosco. Ele sempre gostou dessa E ele foi das primeiras turmas de medicina da Universidade do Amazonas. Médico formado. Embora pouca gente saiba desse lado do teu pai. Quando eu falo, as pessoas se surpreendem. Agora é engraçado, porque também tem a ver com a história dos meus avós. Sim. O meu avô não teve a oportunidade de estudar, de fazer uma universidade. Então ele dizia que a única coisa que ele queria ver eram os filhos formados doutores. Tinham duas opções. Ou ia ser doutor advogado ou ia ser doutor médico. Então meus tios e tias ou acabaram indo para medicina ou para o direito. Eu me lembro, né? Tuas tias foram para Bahia, né? Que não havia faculdade de medicina aqui. A tia Chelo, que é a Consuelo, que é a mais velha de todas, é formada pela Universidade Federal da Bahia. Porque é uma fase pré, né? Então, pré-universidade. Então, o teu pai foi realmente um dos pioneiros da medicina aqui, né? Eu não sei o número do CRM dele, mas ele... ainda tem CRM? Tem, paga até hoje. Gente, chocada com isso. Paga até hoje o CRM. Paga até hoje. Mas aqui, só pra gente terminar esse bloco, se alguém passar mal, ele acode? Eu não sei, eu acho que está meio desatualizado. Eu acho que pode não estar desatualizado, mas eu acho que a veia empreendedora dele é tão mais intensa que é capaz de ele chamar um colega para atender, não é? Bom, a gente vai ficar aqui rindo um pouquinho nesse intervalo e a gente volta já com mais história da família Garcia. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviço de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural.
É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo Presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui dessa conversa deliciosa com a nossa queridíssima Rebeca Garcia. Rebeca, nós falávamos aqui da vida empreendedora da tua família e eu queria saber, bom, você estudou em Manaus e depois você foi estudar em Boston, né? Isso. Já te preparando para assumir os negócios da família, é isso? Na verdade eu fui, as coisas que acontecem você nem espera, né? Na verdade eu fui primeiro para estudar inglês. Eu tinha passado aqui no vestibular aqui. E eu não sei se você lembra aquela época que você passava no vestibular e passava 6 meses por conta estava desperiodizada a universidade. Na época que foi a minha época, o que aconteceu no nosso ano de vestibular foi uma greve imensa que cancelou um período, então o nosso vestibular foi em abril ou maio e o nosso curso foi começar em setembro, então foi um ano desperdiçado. Então nessa época eu fui para Boston para estudar inglês, para fazer um intercâmbio, né? E aí, quando eu cheguei em Boston, acabou que eu gostei e apliquei para uma universidade lá, fui aceita e por lá fiquei. Então eu digo assim, eu fui para Boston para passar 3 meses e acabei passando 10 anos fora de Manaus, né? Uma coisa que não foi programada. Mas que serviu para te preparar para uma vida toda que viria, para né? tudo, eu digo assim, que assim, acabou que eu fui forjada pelas minhas escolhas, que não foram assim, intencionais naquele momento, mas me ajudaram a construir depois o que eu vim exercer profissionalmente. Certo. E aí, a partir desse momento, né, quando você volta para Manaus após 10 anos, você começa a trabalhar nas empresas ou já direto com o social, com a questão da mulher? Então, é interessante isso também, porque tem um pouquinho a ver com a universidade. Eu, quando me formei, eu mandei meu currículo para vários lugares e fui trabalhar, fui contratada por um banco de investimentos no Rio de Janeiro, que era o Pactual. Na época, o dono do Pactual era até o que foi ministro Paulo Guedes, né? Então, era na época dele que eu trabalhei no Pactual, aí de lá de Boston fui para o Pactual. Mas o que tem a ver esse trabalho social que eu desenvolvi e com a universidade? Como a minha intenção era voltar para o Brasil, toda matéria do curso de economia, eu fiz economia, né? Toda matéria do curso de economia que tinha alguma relação com aqui a região, o Brasil, a América Latina, eu escolhia essa matéria para facilitar depois eu trazer o meu diploma para cá. E também a aplicação aqui na nossa realidade. Exatamente. Né? Então, eu tinha uma matéria que era Desenvolvimento Econômico da América Latina. E bem interessante para quem gosta de história como a gente, porque pega o desenvolvimento econômico da América Latina desde o descobrimento daqui da América, das Américas, né? Até os dias de hoje, que na época era 91, 92, né? Até aquele período. E quando chegava mais no período recente, o que eles colocavam como sendo um ponto que atrapalhava o desenvolvimento na região das Américas, né? Principalmente da América Latina, né? Isso na questão da América Latina. Era a desigualdade de gênero. Sim. Né? Como a mulher e o homem eram tratados no mercado de trabalho de maneira diferente. E até hoje é. Sim. Questão salarial, questão de ocupar espaço de liderança. Já melhorou muito numa camada um pouco mais elevada, mas ainda temos muito o que caminhar, né? Exatamente. Já avançou muito e aí eu posso dizer que todas aquelas mulheres que hoje estão em cargo de liderança não só precisaram ser muito competentes, como precisaram brigar para ocupar o espaço, porque não basta ser apenas competente. Né? É verdade. Então, assim, eu voltei para o Brasil com isso na cabeça. Sim. Né? Então, assim, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei lá no Rio de Janeiro, fiquei mais 5 anos lá, desenvolvi. Eu tinha um trabalho social pequenininho, que eram de outras pessoas. Quando chegou aqui, me chamou a atenção essa coisa da mulher.
Né? O que eu percebi? Eu fiquei um tempo na TV, que na época ainda era TV Rio Negro, hoje é Band Amazonas, né? Mudou o nome. Mas na época era TV Rio Negro e tinha uma grade muito grande de programas de cunho popular. Sim. E o que nós percebíamos lá? Que todo o problema da família, quem ia lá para tentar resolver era uma mulher. Sempre, né? Era assim, era para arrumar uma clínica para internar um filho que era dependente químico. Era para resolver um problema do pai que estava acamado. Era para ir atrás de emprego para o marido. Sim. Né? Ela sempre tomava... Era para ir atrás de escola para os filhos, de cirurgia para alguém da família, enfim. Isso, mas você via que era a mulher que ia tomava a frente. Que tomava a frente. Então a gente começou a perceber aquilo, e eu chamei na época a Márcia Álamo, que era uma advogada que trabalhava na TV, e a gente começou a observar e começou a desenvolver um trabalho para oferecer, de se criar, na época não havia Ministério da Mulher, de se criar a primeira Secretaria da Mulher aqui no estado. Nós estudamos todo um case que tinha, que era da gestão do Celso Daniel, que foi quem criou a primeira Secretaria da Mulher no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de estudar todo o trabalho dele, e que foi interessante, porque ele teve 2 mandatos na época. Então, na mudança do primeiro para o segundo, ele já viu que não tinha dado certo no primeiro. Então, a gente fez esse estudo todo, apresentou na época o prefeito de Manaus, era o Alfredo Nascimento, apresentou para ele como sugestão para criar, e ele disse que seria difícil, e eu entendo perfeitamente, porque você criar uma secretaria no meio de uma gestão, você não tem um orçamento previsto para aquilo, né? Então, de nada adiantaria, seria discurso e zero ação. É verdade. Né? E aí, por conta disso, isso eu já na empresa da família, né? Trabalhando na empresa da família, eu ficava muito na televisão também, porque eu gostava daquele movimento também o lado social, né? Chamava muita atenção. Aqueles programas, eles funcionavam como... o primeiro atendimento à pessoa que estava em desespero, né? Você ali tinha um termômetro do que a sociedade estava precisando. Exatamente, né? E aí, quando nós vimos que não iria sair a Secretaria da Mulher, nós decidimos fundar a ONG Maria Bonita. Porque a gente tinha trabalhado mais de um ano juntando documentos, analisando pesquisas de IBGE, enfim, uma série de coisas uma série de informações que a gente E a tua vivência diária também, atendendo aquelas mulheres, que buscavam uma ponte, né, para os órgãos públicos, sem aquela condição de procurar por caminhos próprios, né, a solução para o seu problema. Eu vou pedir um minutinho de intervalo e a gente volta já com mais Rebeca Garcia. Governo presente com Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente com Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939.
Voltando aqui nessa conversa agradabilíssima com Rebeca Garcia. Rebeca, nós falamos aqui um pouco da tua vida profissional, um pouco da tua vida parlamentar. E aí eu queria que você continuasse contando um pouco mais, né, dessa tua carreira. Então, no bloco anterior, a gente vinha falando de como começou a ONG Maria Bonita, Sim. né? E a partir do momento que começou a ONG Maria Bonita, o meu nome começou a aparecer espontaneamente em pesquisas eleitorais. Sim. E aí foi quando o grupo que me cercava na ONG falou, olha, acho que você devia ir lá tentar, porque... Queira a gente ou não, Trícia, goste a gente ou não, as decisões do nosso país são decisões políticas, Sem dúvida. né? E nós percebíamos que muito do que a gente queria conquistar para a mulher, ela esbarrava numa questão de você ter que apresentar um projeto de lei, Sem por dúvida, exemplo. né? Assim, vontade de resolver as coisas, eu acho que muita gente tem. O que muito pouca gente tem é voto, né? E tem, assim, a oportunidade, e né? nesse caso, tu tinhas espontaneamente um clamor, né? Pois é, aí foi quando nós decidimos que eu iria lançar a candidatura, coincidiu porque o meu pai estava saindo da vida pública, Sim. coincidiu que na época o senador Dornelles, que era o presidente do partido, queria que meu pai trabalhasse o nome de uma mulher, que eles queriam aumentar o número de mulheres. Sim, na representação. É uma necessidade. Ele perguntou como apareceu espontaneamente o nome na pesquisa, ele perguntou se eu tinha interesse em tentar, e aí eu tentei e deu certo, né? E aí exerci durante 2 mandatos, né, 8 anos, o cargo de deputada federal, onde, assim, eu agradeço muito, porque foi esse cargo que me deu a oportunidade de conhecer todo o estado do Amazonas, tive a oportunidade de ir em todos os municípios, do interior dos municípios, né, assim, nas comunidades. Então, hoje, assim, eu conheço o meu estado por conta da oportunidade que tive como parlamentar. E por conta desse conhecimento, conseguiu várias conquistas para a gente enquanto parlamentar. E aí, exatamente, assim, uma coisa que nos deixava angustiada, que Era foi um pleito dentro da ONG Maria Bonita. A questão do câncer de mama. Foi exatamente a lei da mama, Sim. né? Que havia esse clamor, a gente tinha números assim que nos assustavam muito, que 30% das mulheres morriam de depressão e não do câncer de mama por conta da mastectomia. E um grande número a gente observa, se for olhar nas pesquisas hospitalares, ao remover a mama, elas estão meio que assinando uma certidão de divórcio. Né? O que companheiro, o marido, ele realmente não aguenta esse momento. Não, e o que é interessante é que muitas vezes não é só o companheiro, não. É ela que acha que não é mais suficiente para o marido, sabe? Então, assim, é muito triste os casos que a gente teve a oportunidade de acompanhar na época. E foi estando lá que eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto de lei, dentre outros que nós aprovamos, mas esse foi muito especial, porque é algo que eu tenho certeza absoluta que se não fosse uma mulher que tivesse apresentado, ele jamais teria passado. E que reflete na vida das mulheres até hoje, né? Isso. É uma conquista que você deixou e vai ficar. E vai ficar esse legado, né? Exatamente, foi um legado. Então, assim, é algo que eu digo assim, por mim, assim, eu acho que eu cumpri a minha missão enquanto parlamentar com esse projeto de lei, entre outros trabalhos que a gente fez. Mas aí tive os 8 anos de deputada federal, depois fui secretária de governo aqui, fui superintendente da SUFRAMA, que também foi um grande aprendizado. Eu digo, se eu tivesse sido deputada federal depois de ter sido superintendente da SUFRAMA, eu teria tido, assim, muito mais capacidade de defender o Estado. Mas, por outro lado, também ter sido superintendente da SUFRAMA com o network que eu havia criado em Brasília foi muito importante também para ajudar aqui o Distrito Industrial. Então, assim, essa foi a minha passagem. Foram 10 anos na vida pública, né? Eu digo que foi a minha contribuição para o Estado. Depois desses 10 anos, em 2017, eu volto para a iniciativa privada. Chegou o meu momento de dizer, já fiz a minha parte,
com a sociedade, agora eu vou fazer a minha parte com a minha empresa. Com a minha empresa e na minha empresa eu consigo também desenvolver muito do social. É claro que você tendo um mandato, você consegue fazer de maneira macro. Sim. Né? Dentro da empresa você consegue, mas você percebe que quando há investimento, quando há intenção, você realmente muda a realidade. Eu vou te dar um exemplo. Lá na empresa, na GBR, eu fico na GBR, que é a fábrica do Distrito Industrial. Explica um pouquinho mais o que a GBR produz. Ela monta... Então, a GBR ela é uma fábrica de componentes no Distrito Industrial. Ela está na área de eletroeletrônicos. Então, ela faz componente, aquelas placas que vai micro-ondas, celular, que vai modem. Para as empresas que montam. Exatamente. E produto final, a gente faz o celular e os tablets da TCL, que é a parte de mobile, né? É o produto final que nós temos hoje. E aí, o que acontece? Na GBR, eu vou dar um exemplo para você ver como você consegue no seu espaço micro mudar a realidade. A gente tem 2 atletas que são patrocinados no Karatê. E isso é muito interessante, porque a gente começou a investir neles enquanto pequenos, criança. Né? E hoje os 2 são campeões pan-americanos. Né? Então, assim, você percebe que se há investimento, há resultado. A gente também tem trabalho na área social, a gente faz trabalho com a questão ambiental. Então, esse lado meu, que eu gosto, né, que eu me satisfazia na iniciativa, no público, hoje eu consigo colocar no privado, né, dentro da nossa realidade. Então, Rebeca, alguma pretensão ainda de voltar à vida política? Não, hoje não. Hoje não? É missão cumprida. E os teus planos para o futuro? Me fortalecer mais ainda na iniciativa privada, né? Eu tenho feito um trabalho muito forte na área de bioeconomia, só que aí daria um novo programa. Né? Olha, então já está convidadíssima para esse novo programa. E de preferência com menos conversas de bastidores. A gente tem que marcar um só para fazer as conversas de bastidores, que são engraçadíssimas, e a gente poder apresentar para o teu público, para as pessoas, para os teus antigos eleitores, para as pessoas que têm uma gratidão muito grande por ti, tudo que você tem feito e fará no futuro aqui para nossa terra. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Cris.